A história de João e Marcela começa muito antes do primeiro silêncio que doeu. Eles cresceram em uma casa grande, limpa, cheia de objetos que brilham como promessas, mas que não abraçam. O resumo é simples e duro. 2 irmãos, rodeados de presentes, sem o presente que mais importa. Eles aprendem a ler o mundo pela falta de olhar, pelo atraso dos pais que sempre chegam depois, pela voz que nunca pergunta como foi seu dia. Essa é uma jornada sobre o que a ausência faz por dentro, como pesa no peito e estica a sombra atrás de cada passo. Mas também é uma história sobre encontros, vizinhos, professores e alguém que decide não virar o rosto. É sobre reconstruir a confiança, devagar, sem discursos bonitos, com gestos pequenos. Antes de começarmos, se essa história tocar você, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda a levar mais histórias reais como essa para quem precisa ouvir. Vamos entrar nessa casa grande, e quase sempre vazia, e ver como 2 irmãos aprendem a sobreviver ao silêncio. A casa onde moravam tinha vidros que refletiam o céu, um jardim aparado e um portão automático que fazia um som baixo ao se abrir. Por dentro, o piso claro brilhava todos os dias, como se alguém quisesse provar que ali havia cuidado. Mas o cuidado não morava no brilho do chão. Morava nas perguntas que não eram feitas, no abraço que não chegava, no bilhete que não existia. João e Marcela tinham um quarto próprio, cama arrumada, brinquedos de catálogo e uma televisão grande que ficava ligada para fazer companhia. O pai saía cedo e voltava tarde. A mãe, quase sempre, estava atrás de uma porta de vidro no escritório, com olhos presos ao computador e dedos que digitavam sem parar. Mais tarde ela dizia, "Agora não", o pai repetia, e assim os dias passavam, com a casa cheia de coisas, mas a vida vazia de alguém. Marcela, que era 2 anos mais velha, começou a entender primeiro o que doía. Ela notou que os presentes chegavam em datas estranhas, sem motivo, como se alguém tentasse comprar perdão por algo que nem tinha nome. O pai entrava com uma sacola e dizia, "Olha o que eu trouxe." E a sala se enchia de plástico novo e sons eletrônicos. Ela sorriu algumas vezes, mas depois aprendeu a sorrir por educação. "Obrigada, pai", ela dizia, com um beijo rápido que terminava no ar antes de encostar. João, mais novo, pegava os brinquedos e tentava brincar com o pai ali mesmo, no tapete. "Agora não, filhão, estou cansado." E ele ficava com o controle nas mãos, esperando uma chance que sempre era adiada. A televisão se tornava a terceira pessoa da casa, a única que estava sempre ali, mesmo sem escutar. Na escola, os 2 iam bem nas notas, mas não nos intervalos. Marcela sentia que carregava um peso que não sabia explicar. Quando as colegas falavam de viagens em família, de piqueniques de domingo, ela lembrava do cheiro de escritório, do teclado da mãe, do silêncio do pai caminhando de um lado para o outro com o celular grudento na orelha. João tinha dificuldade de se aproximar de outras crianças. Nunca soube muito bem como pedir para entrar na brincadeira. Tinha medo do não que conhecia tão bem em casa. Ele se sentava perto de um canto, olhava os outros correndo e, às vezes, fingia amarrar o cadarço só para passar o tempo sem parecer sozinho. Os professores percebiam que algo não ia bem, mas não sabiam o que era. "Eles parecem cansados", dizia a professora de português. "Ele é querido, mas muito quieto", comentava a professora de educação física. A coordenadora mandou recados pedindo presença dos pais em reuniões, mas quem aparecia era a motorista, com um bilhete assinado pela mãe. Imprevisto. Reunião importante. O papel dobrado sempre tinha cheiro de perfume caro, como se quisesse encobrir a falta com uma fragrância doce. E assim eles seguiam, nas notas regulares, no comportamento perfeito, no silêncio que passava batido. À noite, a casa tinha luzes frias que acalmavam sem aquecer. O jantar era deixado por alguém na cozinha e aquecido no micro-ondas, com aquele som de fim que nunca trazia ninguém. Marcela chamava João para comer. "Vem, a comida está pronta." Ele vinha em passos lentos, olhava a cadeira do pai e a da mãe sempre vazias. "Será que hoje eles jantam com a gente?" A irmã não sabia o que responder sem mentir. Talvez mais tarde, mas tarde quase nunca chegava. Eles comiam devagar, como se mastigar mais devagar trouxesse os pais para a mesa. A louça limpa brilhava, mas não havia uma história para contar.
Eles aprenderam a não falar muito, para não se magoar com a falta de resposta. Um sábado de manhã, a mãe decidiu que os levaria ao shopping. Vamos escolher o que vocês quiserem, disse, com um sorriso curto. Eles entraram na loja de brinquedos e tudo parecia bonito de longe, colorido como uma festa que alguém esqueceu de convidar o coração. João escolheu um jogo de construção. Marcela pegou um caderno com capa bordada. Vocês merecem, a mãe disse, pagando com um cartão que cantou um bip satisfeito. Mas naquele mesmo sábado, depois do almoço, ela entrou no escritório e fechou a porta. Só mais uma reunião, explicou. A reunião durou até o anoitecer. A casa ficou em silêncio, com sacolas no chão e duas crianças sozinhas na sala. A gente pode montar o jogo? João perguntou. A gente pode, Marcela respondeu, mas seria bom se ela estivesse aqui. Marcela começou a escrever no caderno novo. As primeiras páginas foram confusas, rabiscos e frases soltas, como se a mão quisesse correr para alcançar um sentimento que escapava. Hoje a casa parecia grande demais, escreveu. Hoje eu queria que alguém perguntasse como eu estou. Ela não se atreveu a mostrar para ninguém. Nas outras páginas, ela desenhou olhos. Olhos em todas as direções, olhos que se fechavam, olhos que choravam. João olhou por cima do ombro. Que isso? Ela disfarçou. Nada, é só desenho. Ele não insistiu. Aprendera também a não insistir. O pai tinha um ritual. No fim do mês dava a chave do carro novo para que eles vissem por dentro. Olha só, tem tela, tem banco que esquenta, tem luz no chão. Eles olhavam, diziam uau, porque achavam que era o que ele queria ouvir. Depois ele ligava o motor e ficava olhando o painel por alguns minutos, como se aquilo fosse uma espécie de consolo. Um dia eu levo vocês para um passeio de verdade. Um dia é uma data que não existe para crianças. Eles sabiam disso, mas fingiam acreditar, porque acreditar era mais fácil do que aceitar o vazio. Tá bom, pai. O motor desligava, a garagem apagava e a casa retomava seu silêncio, como se nunca tivesse sido interrompida. Em certos dias, João sentia o corpo pesado, como se carregar os braços e as pernas fosse tarefa por si só. Não tinha nome para aquilo. Ele só dizia que estava cansado, mesmo sem ter corrido, e ficava olhando um ponto fixo na parede. Marcela o chamava para brincar e ele respondia depois. O depois naquela casa era um precipício. A mãe percebeu uma vez e perguntou se ele estava doente. Ele disse que não. Ela colocou a mão na testa dele por um segundo, como quem cumpre um protocolo, e voltou para o computador. Se piorar, você me fala. Ele assentiu, mas não havia piora que coubesse em termômetro. Marcela, por sua vez, começou a ter medo de errar. Qualquer erro pequeno, um prato que quase caiu, uma nota que não era 10, uma tarefa esquecida, prendia sua respiração. Ela imaginava o olhar frio da mãe, o suspiro do pai, o silêncio que seguia. Desculpa, dizia antes mesmo de qualquer coisa. Foi sem querer. O corpo dela ficou vigilante, como se estivesse sempre esperando um alarme que nunca tocava. À noite, demorava para dormir. O coração batia rápido e ela pensava em tudo o que poderia ter feito melhor, mesmo que ninguém tivesse cobrado. No fundo, ela queria ser vista e achava que ser perfeita era uma forma de chamar atenção sem pedir. A vizinha do lado, Dona Elisa, era uma mulher de passos lentos e olhos atentos. Ela via as crianças saindo cedo, voltando tarde, sempre com alguém que não era o pai ou a mãe. Um dia, ela chamou os dois para pegarem bolinho de chuva. Fiz demais, sobrou. Me ajudem aqui. Entraram na casa dela, que cheirava a algo que não havia na deles. Tempo. O relógio da sala fazia um tic-tac preguiçoso. A janela deixava o vento entrar e havia fotos na estante, não objetos caros. Como foi a semana? Ela perguntou com um interesse que parecia de verdade. Marcela olhou para João sem saber como responder. Foi normal, ele disse. Ela sorriu. Normal é bom, mas bom mesmo é quando a gente conta o que doeu e o que alegrou. Querem me contar? Eles comeram o bolinho em silêncio, mas algo ali plantou uma semente. Na escola, um novo professor de artes chegou. Chamava-se Rodrigo, mas o nome importa pouco. O que importava era o jeito como ele olhava. Ele não fazia perguntas que encolhiam. Dizia, me mostra do que você gosta. E os olhos dele paravam em cada desenho com atenção. Marcela levou o caderno com olhos desenhados, sem saber se deveria.
Ele folheou devagar e disse: tem muita coisa para ver aqui. Esses olhos procuram o quê? Ela deu de ombros, com medo de falar demais. Não sei. Ele assentiu. Tudo bem não saber. Às vezes a gente desenha para descobrir. Ao final da aula, ele disse que a escola ia montar uma pequena exposição de desenhos dos alunos. Se você quiser, posso reservar um espaço para os seus olhos. João encontrou um novo canto no pátio, perto da árvore da quadra, onde algumas crianças jogavam bola e deixavam um espaço pequeno para quem quisesse só olhar. Um menino chamado Pedro perguntou se ele queria ser goleiro. Eu não sei defender, João respondeu. A gente aprende. Não precisa ser bom agora. Ele ficou surpreso com aquela frase simples e estranha, como uma porta que se abre para o lado certo. Tentou, errou, caiu, riu com os outros. Sentiu o corpo soltar um pouco da rigidez acumulada. Pela primeira vez em muito tempo, o depois não foi um precipício. Foi só um intervalo até a próxima bola. Em casa, a rotina de sempre. O pai prometeu um fim de semana no parque, dessa vez vai. E a mãe disse que tiraria a tarde de sexta para buscar os dois na escola. Marcela sorriu, João vibrou, mas um fio invisível os puxava para baixo. Na sexta, a mensagem chegou no grupo da escola. Imprevisto no trabalho. Buscaremos mais tarde. Quem apareceu foi o motorista, com um pedido de desculpa decorado. No sábado, a chuva caiu. No domingo, o pai disse: vamos deixar para a semana que vem. Eles assentiram. Aquilo não doía mais como antes. Era uma dor antiga, conhecida, que tinha aprendido a economizar lágrimas. A reviravolta começou num detalhe. Uma noite em que a mãe encontrou o caderno de Marcela aberto na mesa. Havia um texto que dizia: às vezes eu queria ser invisível de verdade, porque já parece que sou. Às vezes eu queria que alguém brigasse comigo só para eu saber que se importa. Ela passou o dedo por cima das palavras, como quem tenta apagar sem borrar. O pai entrou no quarto e viu a expressão dela. O que foi? Ela mostrou o caderno sem falar nada. Ele leu consumindo cada linha como quem encontra um espelho que não queria. O silêncio deles pela primeira vez não foi indiferença. Foi vergonha. Eles tentaram conversar naquela mesma noite, mas estavam despreparados. A mãe chamou os dois para a sala. A gente precisa falar. João sentiu a barriga gelar. Aconteceu alguma coisa? A mãe respirou fundo. Eu li seu caderno, Marcela. A menina ficou vermelha. Quis pegar de volta, mas não tinha como desfazer. Desculpa, ela disse por reflexo. Não precisa se desculpar, a mãe respondeu com a voz mais baixa. A gente é que tem que pedir desculpa. Nós não temos estado presentes. O pai completou. Eu não soube ver. O pedido de desculpas soou como quem bate na porta depois de muito tempo. Era honesto, mas não bastava. Passaram alguns dias em que nada mudou por fora, mas algo começou a se mover por dentro. A mãe fechou o computador mais cedo 2 noites seguidas e sentou à mesa com eles, sem celular. O pai chegou antes do jornal e disse: como foi o dia, mãe, de verdade? No começo, Marcela não respondeu. João deu respostas curtas. Era como se eles testassem a água antes de entrar. Foi normal. Brinquei no recreio. A aula de artes foi legal. A mãe quis saber mais, mas aprendeu a não apressar. Quando vocês quiserem, eu escuto. E ficou. Só ficou. Às vezes, ficar é tudo. Apesar disso, a casa ainda tinha uma sombra. As promessas antigas pesavam. E as memórias de ausência não se desfazem de um dia para o outro. João ainda acordava com o peito pesado em alguns dias. Marcela ainda tinha medo de errar. A diferença é que, agora, existiam mãos estendidas do lado de fora. A vizinha que passou a chamá-los mais vezes para o café da tarde. O professor de artes que reservou um lugar na exposição. O menino do pátio, que todo dia dizia: bora, goleiro. Essas figuras eram como pequenas luzes no corredor escuro. Não iluminavam tudo, mas mostravam onde pisar. Antes de seguir, um pedido a quem está acompanhando essa história. Se ela toca algo em você, se já viveu algo parecido ou conhece alguém que viva, curta o vídeo e se inscreva no canal. Sua participação ajuda a manter esse espaço e faz essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente de onde você está assistindo e o que faria no lugar de Marcela e João. Você procuraria ajuda? Conversaria com alguém? Que tipo de gesto teria feito diferença para você?
Suas palavras podem ser o primeiro passo para alguém que está se sentindo invisível. Agora, vamos continuar, porque a vida deles estava prestes a ser virada do avesso por uma decisão pequena e corajosa. A decisão pequena e corajosa veio de Marcela. Ela respirou fundo, abriu o caderno e escreveu uma carta, não para os pais, mas para ela mesma. Escreveu que não tinha culpa de sentir tristeza, que não precisava ser perfeita para merecer carinho, e seu valor não dependia de um boletim impecável nem de uma mesa sem migalhas. Quando terminou, percebeu que tinha escrito mais para fora do que para dentro. Dobrou a carta e deixou embaixo do travesseiro. No dia seguinte, ganhou coragem para mostrar o convite da exposição para a mãe. Vai ser no fim do mês. Eu vou expor meus desenhos. A mãe leu e disse que estaria lá. Não prometeu, apenas afirmou como quem decide. O pai ouviu do corredor e perguntou onde poderia ver os desenhos antes. No caderno, ela respondeu. E colocou o caderno na mesa, com mãos que tremiam um pouco. João, por sua vez, chegou em casa com um uniforme sujo e um risquinho no joelho. Ele estava orgulhoso como se tivesse ganhado um troféu. Fiz uma defesa difícil, contou, com um sorriso enviesado. O pai abaixou até a altura dele. Me mostra como foi. João improvisou como se uma bola imaginária viesse na direção certa. Caiu no tapete, levantou, riu. A mãe da cozinha disse, tem pomada no armário. Mas não correu para passar. Esperou ele terminar de contar. Doeu? Ele balançou a cabeça. Quase nada. Era verdade. Doía menos quando alguém queria saber como tinha sido. Naquela semana, Dona Elisa os chamou de novo para o café e trouxe uma caixa com fotografias antigas. Minha irmã e eu crescemos sem meu pai por perto. Ele trabalhava longe, aparecia um fim de semana sim, outro não. As fotos mostravam duas meninas magras, sorrindo com dentes tortos, abraçadas. A gente aprendeu a guardar segredo e a pedir colo em silêncio. Marcela perguntou se aquilo passava. Não passa. Mas a gente aprende a construir o nosso jeito de existir, com gente que escuta, mesmo que não seja a família. João olhou as fotos com curiosidade. Vocês tinham cachorro? Ela riu. Tínhamos. E ele sempre vinha quando a gente chamava. Isso ajuda. No recreio, Pedro entregou a João uma pulseira feita com linha colorida. Eu fiz 3. Essa é sua. João recebeu como quem segura algo frágil. Olhou para o próprio pulso, como se confirmasse que aquele lugar sempre esteve vazio e agora tinha cor. Valeu. Deu um sorriso que Pedro respondeu com outro, simples, sem cerimônia. Era a amizade nascendo sem barulho, do jeito mais seguro. Na aula de artes, Rodrigo pediu que os alunos falassem um pouco sobre o que sentiam quando desenhavam. Marcela ficou em silêncio até o final, então levantou a mão. Eu desenho o que não consigo dizer. Houve um instante em que o ar ficou mais leve. A exposição se aproximava e a casa ficou mais inquieta. A mãe usou uma agenda de papel pela primeira vez em meses e circulou a data. O pai digitou no celular e colocou um alarme. Não foi uma promessa. Foi um compromisso em letras pretas. Marcela, desconfiada, tentava não criar expectativa, mas não conseguia impedir que um fio de esperança atravessasse os dias. João, que não entendia muito de exposições, perguntou se podia levar o jogo de construção na mochila. Acho que não precisa, ela disse, sorrindo. Dessa vez a gente vai ficar lá mesmo. Antes do evento, houve uma noite difícil. João acordou sem ar, com um aperto no peito que não tinha nome, uma espécie de choro preso que não saía. Foi até o quarto da irmã e disse baixinho, eu tô com medo. Ela se encolheu para abrir espaço na cama. Do quê? Ele pensou por um instante. De a gente se alegrar e depois dar errado. Ela entendeu. Eu também tenho esse medo. Ficaram abraçados em silêncio, ouvindo o barulho distante de um carro na rua. Quando a mãe abriu a porta, encontrou os dois juntos e parou. Posso ficar aqui um pouco? Perguntou sem impor. Eles assentiram. Ela se sentou no chão, encostada na cama, e ficou. Às vezes ficar é tudo, de novo. No dia da exposição, o pátio da escola estava cheio de vozes felizes, mesas com sucos e cartazes coloridos. Os desenhos ocupavam cordões que cruzavam o espaço. Havia pais com celulares erguidos, crianças correndo, professores conversando. Marcela chegou com o coração acelerado.
Seus olhos desenhados estavam em sequência, como uma história sem palavras. Os pais chegaram juntos, com passos contidos, antes do horário. Ela percebeu antes de ver. Sentiu a presença como quem reconhece um cheiro antigo. Eles se aproximaram devagar. A mãe olhou os desenhos como quem entra descalça em um lugar sagrado. Eles estão procurando alguém, disse. Marcela respondeu. Eles querem ser vistos. Rodrigo apareceu ao lado, discreto. É um trabalho muito honesto. Parabéns. O pai engoliu em seco e perguntou se podia fotografar. Pode, ela disse sem medo. Ele tirou a foto e depois guardou o celular, como se alguma coisa o impedisse de esconder aquela imagem entre outras. João puxou a manga da camisa de Pedro, que tinha ido prestigiar o goleiro. São da minha irmã. Pedro assentiu, sério. São fortes. A palavra não caiu pesada em Marcela. Caiu como um cobertor morno. Depois da exposição, a família demorou para ir embora. A coordenadora apareceu e disse à mãe que os professores tinham notado uma mudança nos dois. Estão se aproximando mais, participando. Parece que o peso diminuiu. A mãe ouviu sem se defender, sem explicar, sem dizer que o trabalho era difícil. Apenas ouviu. A coordenadora completou. Se quiser, podemos indicar um psicólogo da escola, alguém que pode acompanhar os dois e vocês. A mãe agradeceu e disse que queria o contato. O pai ficou calado, olhando para os filhos como quem aprende o abecedário tarde demais. Na semana seguinte, eles conheceram a psicóloga da escola, uma mulher de fala mansa. A sala dela tinha um tapete com formas geométricas e uma caixa com objetos simples, uma bolinha, um bloquinho de notas, lápis coloridos. Aqui é um lugar onde tudo o que vocês sentem pode aparecer, ela disse. Não tem certo ou errado. João pegou a bolinha e apertou, como se quisesse tirar algo de dentro. Marcela desenhou uma casa com janelas abertas e escreveu do lado. Tem gente dentro. A psicóloga não interrompeu. No final, sugeriu encontros semanais e conversas com os pais. É um trabalho em conjunto. A mãe respondeu. A gente topa. Os encontros se tornaram parte da rotina e a rotina começou a ter buracos por onde entrava ar. O pai passou a chegar em alguns jantares e deixou o celular na gaveta. No começo, ele parecia perdido, como quem esqueceu o manual do que dizer na mesa. Como foi a aula? Boa. E o recreio? Legal. O que teve de diferente? Nada. Aos poucos ele aprendeu a contar também do próprio dia, sem transformar a sala em escritório. Hoje eu errei uma coisa no trabalho e tive que refazer. Fiquei com vergonha, depois passou. Marcela levantou os olhos. Você ficou com vergonha? Ele riu. Fiquei. Adulto também sente isso. No intervalo desse processo, a dor ainda aparecia, lembrando que não existe cura instantânea para ausências prolongadas. Uma noite o pai perdeu a hora e chegou tarde. Prometera assistir uma partida do João e não deu tempo. O menino se trancou no quarto, com o uniforme ainda sujo. A mãe quis falar por ele. Seu pai trabalhou muito, mas parou a tempo. Bateu na porta e disse, quando quiser eu escuto. Depois foi até o pai e falou baixo. Você precisa pedir desculpa para ele, não para mim. O pai entrou no quarto e se sentou no chão, longe da cama. Eu disse que iria e não fui. Eu errei. João virou para a parede. Eu já sabia. O pai não insistiu. Eu vou tentar de novo, não porque você merece um pai perfeito, mas porque você merece um pai presente. Ficaram em silêncio. Depois de alguns minutos, João se virou um pouco. Eu queria só que você estivesse lá quando eu defendi o pênalti. O pai assentiu. Eu também queria. No domingo seguinte, sem aviso, o pai acordou cedo e preparou um sanduíche simples. Vamos ao parque? Não havia uma data marcada no calendário. Não havia promessa. Havia vontade. Eles foram. No gramado, João chutou a bola e o pai foi ao gol desengonçado, rindo de si mesmo. Marcela levou o caderno. A mãe se deitou na grama, fechou os olhos e respirou. Não era uma cena perfeita. O sol esquentava demais. Um cachorro roubou um pedaço do pão, João caiu e ralou o cotovelo. Mas naquele desajuste havia presença. A tarde passou sem que ninguém olhasse para um relógio. Com o tempo, a casa começou a ganhar som de conversa. Não eram discursos, eram pedaços de dia. Hoje a dona Elisa ensinou a fazer bolinho. Hoje o Pedro me perguntou se eu quero ser atacante. Hoje eu tive medo de falar numa reunião. Hoje eu escrevi uma carta para mim.
O medo de errar, que habitava Marcela, foi criando frestas. Na aula de matemática, ela levantou a mão e disse que não entendia um exercício. Esperou o olhar impaciente do professor, mas recebeu uma explicação paciente. Saiu da sala com o coração batendo em compasso normal. Descobriu que pedir ajuda não era um crime, era um caminho. No meio dessa transformação, algo ainda doía. As lembranças. As noites em que a TV foi o único som. Os dias de promessa vazia. As datas solitárias. A psicóloga explicou que a dor antiga não some, mas muda de lugar. Ela deixa de mandar, passa a ser uma história que vocês contam, não um peso que vocês carregam sozinhos. Para João, isso virou uma imagem clara. Uma mochila cheia de pedras que ele começou a tirar, uma por uma, quando contava para alguém. Para Marcela, virou uma janela. Quando falava, ela abria a janela e o ar circulava. Em uma tarde de chuva, a escola promoveu uma roda de conversa com os pais e os alunos. O tema era simples: presença. Os pais ouviram depoimentos de outras famílias, algumas histórias parecidas, outras diferentes. Um menino disse que o pai trabalhava fora do país e que eles conversavam por vídeo todos os dias. Uma menina contou que a mãe fazia comida com ela aos sábados. A mãe de João e Marcela tomou coragem e compartilhou, sem detalhes íntimos demais, que tinha se perdido no trabalho e se esquecido do que sustentava a casa por dentro. Não quero compensar com coisas. Quero aprender a estar. Mesmo que eu erre, vou continuar tentando. O pai ao lado segurou a mão dela de um jeito que os filhos perceberam sem olhar. Em casa, depois daquela conversa, eles decidiram criar pequenos rituais. Nada grandioso, apenas coisas que acontecem mesmo quando a vida aperta. Uma vez por semana, um jantar sem telas. Uma vez por mês, um passeio a pé no bairro, sem objetivo. Aos domingos, um jogo inventado por João, em que cada um conta uma coisa boa e uma difícil da semana. No começo parecia meio forçado, como quando se aprende um idioma novo. Depois virou língua materna. Coisa difícil. Eu tive vontade de desistir da aula de artes. Coisa boa. Eu não desisti. Difícil. Eu quase gritei com um cliente. Boa. Eu respirei antes. Para quem está assistindo até aqui, vale um pedido de coração. Se essa história fez você lembrar de alguém, se tocou um canto escondido em você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Comente de onde você está assistindo, que parte mais mexeu com você e o que faria numa situação assim. Suas palavras podem ser abrigo para quem sente que não tem onde encostar. Diga também que temas você gostaria de ver por aqui. Esse espaço é nosso e sua voz faz diferença. Os dias ruins não desapareceram. Um deles chegou numa terça-feira qualquer, quando Marcela recebeu uma mensagem seca da mãe. Hoje vou atrasar. O velho frio no estômago apareceu. Ela respirou, fechou o caderno e foi até a cozinha. Encontrou o número de Dona Elisa preso na porta da geladeira. Se precisarem, me liguem. Ligou. Eu posso ficar com vocês até sua mãe chegar? Pode. Quando a mãe chegou, encontrou os três na mesa, rindo de uma história sobre um gato que invadiu a despensa anos atrás. Ela parou na porta, sentindo uma mistura de alívio e vergonha. Obrigada, Elisa. A vizinha respondeu. A gente cuida dos que moram por perto. Foi nessa noite que a mãe entendeu de vez que apoio não era sinônimo de fracasso. Era ponte. Ela marcou uma conversa com o chefe e contou que precisava equilibrar horários, que queria estar em casa em 2 dias da semana no fim da tarde, que estava disposta a entregar o mesmo trabalho com mais foco. Tinha medo de perder espaço, de ser vista como fraca. O chefe ouviu e surpreendeu. Você está com a cabeça no lugar. Isso vai te fazer trabalhar melhor. Ela saiu da sala leve, achando que o mundo às vezes nos dá a mão quando a gente pede com clareza. Os irmãos também começaram a ampliar os vínculos. João aceitou o convite de Pedro para visitar a casa dele. O pai de Pedro os ensinou a fazer uma cobrança de falta com a parte interna do pé. A mãe de Pedro perguntou se João queria suco de laranja. Coisa simples, mais uma vez. Quando voltou para casa, João disse ao pai: ele me ensinou a bater com o peito do pé. O pai pediu que mostrasse. Errou no primeiro chute, acertou no segundo. Riram, e no terceiro a bola bateu no portão. Gol. Foram vizinhos batendo palmas imaginárias dentro de 2 corações que começavam a bater mais soltos. A exposição passou, mas a arte ficou.
Rodrigo propôs um projeto novo. Cada aluno faria um autorretrato sem rosto, usando objetos, cores, formas. Marcela perguntou se podia usar janelas. Pode. Janela é um jeito de dizer quem você é. Ela recortou retângulos, colou finas camadas de papel translúcido, pintou com tons claros e escuros. No final, escreveu uma frase pequena no canto. Eu existo. Quando mostrou em casa, ninguém tentou interpretar. Apenas olharam e o pai disse: ficou bonito. A mãe completou: ficou você. Apesar dos avanços, a sombra ainda se movia, às vezes. Uma noite, o pai discutiu com a mãe por um motivo pequeno. As vozes subiram um pouco, pararam na metade. As crianças ouviram. Depois, houve silêncio. Na manhã seguinte, o pai sentou com os dois. Eu e a sua mãe discordamos ontem. Acontece. Não é culpa de vocês. A gente está aprendendo a falar sem ferir. Marcela perguntou se ia ficar tudo bem. Nem sempre fica tudo bem na hora, mas a gente conserta. João olhou para a irmã e pela primeira vez acreditou sem medo. A psicóloga introduziu uma prática nova com os irmãos. Um caderno de gratidão e verdade. Não era para escrever frases bonitas. Era para registrar uma coisa pela qual eram gratos e uma coisa que doía, sem filtro. Sou grato por ter jogado bola com o Pedro. Doeu quando o pai não chegou no jogo. Sou grata porque a mãe fechou o computador na hora do jantar. Doeu lembrar das noites em que eu escrevia sozinha. O caderno ficou cheio de entradas curtas, sinceras. Ele não apagava as pedras do caminho, mas fazia com que os pés encontrassem um jeito menos dolorido de caminhar. No fim de um mês de tentativas, houve um jantar especial, não pelos pratos, mas pelas presenças. A mesa tinha arroz, feijão, frango, salada simples. A luz estava mais quente. A mãe contou uma história da infância sobre quando caiu de bicicleta e o pai dela passou iodo sem assoprar, dizendo que ardia menos assim, e ela achou que ele estava louco. Doeu muito, mas ele ficou ali, segurando minha mão. O pai riu e João disse: fica aqui se arder. A frase ficou suspensa no ar, como promessa sem data de validade. Com o passar das semanas, a escola organizou um torneio amistoso. João estava nervoso, mas não se deixou arrastar pelo medo. O pai chegou cedo, a mãe trouxe água e lanchinho. Quando João entrou em campo, olhou para a arquibancada. Viu os dois, um ao lado do outro. A bola veio forte, rasteira. Ele caiu para o lado certo, espalmou, salvou o que podia ter sido um gol. Olhou de novo para a arquibancada. Os dois levantaram, bateram palmas. Ele sentiu que o corpo inteiro ria, não apenas a boca. Era simples e era tudo. Ao final do torneio, Pedro jogou água nele de brincadeira e João revidou. Os pais se molharam um pouco e não reclamaram. Na volta para casa, a mãe colocou uma música baixa no carro. Ninguém tinha pressa. Sabe o que eu pensei? Disse Marcela, olhando pela janela. Que a gente pode continuar guardando as coisas boas mesmo quando vier uma ruim. O pai perguntou como. Com rituais. Com pessoas. Com janela aberta. A mãe sorriu. Com respeito ao que dói e cuidado com o que cura. Era uma frase que parecia grande, mas não era difícil. Era apenas verdade. Quando a noite chegou e todos estavam cansados de um jeito bom, João deitou com a pulseira colorida ainda no pulso. Ele contou mentalmente quantas vezes se sentiu invisível naquele dia. Nenhuma. Não porque o mundo tinha ficado perfeito, mas porque o olhar de quem importava tinha finalmente encostado nele. Marcela guardou o caderno ao lado da cama. Não escreveu nada naquela noite. Não era falta, era descanso. O silêncio, pela primeira vez, não doía. Era o tipo de silêncio que se compartilha, como duas pessoas que dividem um banco de praça e olham o mesmo céu. No dia seguinte, a casa acordou com um cheiro de pão na chapa e manteiga derretida. A mãe tinha levantado cedo e decidido preparar o café. Não era algo extraordinário, mas ali ganhava um peso diferente. Ovos mexidos? Ela perguntou. João assentiu e Marcela sorriu, lembrando de quando a avó fazia igual. O pai desceu as escadas amarrando a gravata, parou e desamarrou. Hoje eu vou sem gravata. Ninguém comentou, mas todos perceberam que ele queria ficar menos apertado por dentro. Sentaram-se juntos, e o barulho dos talheres por um instante pareceu música. Você pode me ensinar a fazer esse ovo? João perguntou. Posso, a mãe respondeu, e algo tão simples se transformou em um compromisso de futuro.
Na escola, Marcela recebeu um bilhete de Rodrigo, convidando-a para ajudar a montar a sala antes das aulas, uma vez na semana. Eu confio no seu olhar, ele escreveu. Isso fez com que ela se endireitasse um pouco na cadeira, como quem veste uma roupa que combina. No primeiro dia, chegou cedo e ajudou a pendurar trabalhos, a alinhar pincéis, a organizar tintas. Enquanto esticava um barbante no alto, ela pensou em como era bom ocupar um espaço que não fosse somente o da espectadora. Você repara em detalhes que eu não reparo, ele disse. É porque eu sempre procurei coisas pequenas que mostrassem que alguém estava lá, ela respondeu, quase sem perceber que tinha falado em voz alta. Em um intervalo, João procurou a psicóloga por vontade própria. Não havia um horário marcado, mas ela o recebeu com um sorriso sereno. O que te trouxe? Ele encolheu os ombros e depois se arriscou. Eu sinto medo de voltar a ser como era antes. Quando todo mundo se esquece. Ela respirou sem pressa. É comum a gente ter medo de perder o que começou a ganhar. O segredo é não guardar esse medo sozinho. Ele ficou em silêncio, mexendo no cordão da pulseira. Se isso acontecer, o que você pode fazer? Ele pensou. Ligar para a dona Elisa, falar com o Pedro, falar com a minha irmã. Ela assentiu. E falar comigo, se quiser. A mãe percebeu que, em alguns dias, o trabalho pedia demais e o corpo lembrava os caminhos antigos. Ao sair do escritório, sentiu a vontade automática de abrir o laptop na mesa da sala. Antes que fizesse isso, olhou para a foto que haviam tirado na exposição e que ela tinha mandado imprimir e colocar em uma moldura simples. Os olhos desenhados de Marcela a encaravam. Por um momento, a velha urgência perdeu a voz. Ela fechou a bolsa, foi até o quarto dos filhos e perguntou sobre um livro que eles estavam lendo juntos. É sobre um menino que mora perto do mar, Marcela disse. Ele tem medo de onda e depois aprende a nadar. A mãe sentou no chão. Me contem. Em um sábado, o telefone tocou com um convite inesperado. A escola tinha selecionado alguns trabalhos para uma mostra no Centro Cultural do bairro e os desenhos de Marcela estavam entre eles. Não era nada grandioso, mas era um passo fora da escola, fora das paredes que ela conhecia. Você quer participar? Rodrigo perguntou. Ela sorriu sem se apressar. Quero. Em casa, contou com cuidado, como quem carrega algo frágil. O pai abriu um sorriso aberto sem camadas. A gente vai. A mãe abraçou a filha de forma mais demorada do que costumava. Seu olhar ganhou o mundo um pouco. O torneio de futebol trouxe outra chance de aprendizado para João. Em um jogo tenso, ele tomou um gol bobo por entre as pernas e sentiu a vergonha subir pelo pescoço. Quis chorar, mas segurou. No intervalo, Pedro chegou perto e falou baixo. Acontece. Você salva o próximo. João olhou para a arquibancada e viu o pai com as mãos no joelho, inclinado para a frente, atento. Não havia bronca nem decepção, havia presença. No segundo tempo, veio outra bola difícil. Ele lembrou da orientação do pai do Pedro, virou o pé, fechou o ângulo, defendeu. Não foi apenas um lance. Foi um pedaço de velha vergonha indo embora. Dona Elisa, cada vez mais próxima, começou a dividir com eles pequenas histórias de quando era criança. Minha mãe bordava e dizia que ponto por ponto se fazia um desenho. A vida é assim, ponto por ponto. Um dia, ela disse que o marido tinha morrido cedo e que aprendeu a viver sem se calar. Eu falava com as vizinhas, com as amigas, com a rádio. Falava até com as plantas. João perguntou se as plantas ouviam. Eu acho que sim, ela disse sorrindo, porque elas cresciam. Eles riram e entenderam a metáfora sem precisar colocar em palavras difíceis. A psicóloga propôs uma atividade para a família. Cada um escreveria uma carta para si de 5 anos atrás e outra para si de 5 anos à frente. Não era para entregar no mesmo dia. Era para pensar, deixar maturar. Marcela escreveu para a menina que se achava invisível e disse que não precisava mais segurar tudo sozinha. Para o futuro, escreveu que queria continuar abrindo janelas. João escreveu para o menino que se escondia no recreio e disse que ele podia errar. Para o futuro, escreveu que queria aprender a andar de skate. O pai escreveu que gostaria de ter aprendido a pedir ajuda antes. A mãe escreveu que não queria mais confundir valor com agenda. Houve recaídas. Em uma semana cheia de prazos, o pai chegou tarde 3 dias seguidos. No quarto dia, entrou em casa e encontrou a mãe sentada ao lado do abajur, sem computador, com os olhos molhados.
Eu tô com medo de a gente voltar para trás, ela disse. Ele largou a pasta no chão e se sentou também. Eu também. Não fizeram promessas grandes. Ele mandou mensagem ao chefe pedindo para ajustar uma entrega e no dia seguinte saiu mais cedo. Joana, a secretária do escritório, disse que estava orgulhosa dele por priorizar a família. Ele riu de nervoso, mas se sentiu menos só até ali. Na mostra do Centro Cultural, os desenhos foram montados em uma parede branca com luz amarela. Pessoas que eles não conheciam paravam, olhavam, comentavam. Esses olhos têm história, alguém disse. Marcela ficou quieta, mas por dentro algo se acomodou. Não era sobre aplausos. Era sobre ser vista sem precisar gritar. O pai tirou outra foto, mas não para postar. Tirou para lembrar. A mãe comprou um cartão no café do centro com uma ilustração de janela. Para o seu caderno, ela disse. Marcela guardou como quem guarda um recado. As sessões com a psicóloga começaram a incluir momentos só com os pais. Negligência emocional não é falta de amor, ela explicou. É falta de prática do amor. O pai olhou para as mãos, a mãe para o chão. Vocês podem aprender, com paciência, com humildade, com constância. Eles anotaram pequenas metas, jantar juntos 2 vezes na semana, ver um filme juntos no mês, uma conversa individual com cada filho a cada 15 dias. Não eram metas rígidas, eram lembretes de presença. Aos poucos viraram hábito. Em um desses momentos individuais, o pai levou João para tomar sorvete numa sorveteria perto de casa. Sentaram-se na calçada com o copo gelado nas mãos. Quando eu tinha a sua idade, eu queria muito que meu pai jogasse bola comigo, ele disse. Ele trabalhava muito e chegava cansado. Eu aprendi a não pedir. João olhou para ele, sem acusação. A gente pode jogar mais. O pai sorriu, um sorriso que parecia pedir perdão, mas também agradecer por ser perdoado. Eles passaram por um cachorro que abanou o rabo e o mundo naquela esquina parecia amigo. A mãe convidou Marcela para um café na livraria. Escolheram 2 livros e sentaram numa mesa de canto. Eu tenho medo de você se sentir pressionada a ser perfeita, a mãe disse, sem rodeios. Eu ainda tenho medo de errar, Marcela respondeu. Mas agora eu sei que posso falar quando isso acontece. A mãe respirou aliviada. Eu também tenho medo de errar. E erro. Eu quero que você me diga quando eu te machucar sem perceber. Marcela balançou a cabeça, afirmando. Eu digo. Elas ficaram em silêncio confortável, folheando páginas com o cheiro do papel e do café aquecendo o tempo. O professor Rodrigo propôs uma visita de estudo a um museu. Alguns pais se ofereceram para ajudar. A mãe se inscreveu, mesmo com a agenda apertada. No ônibus, sentou perto de Marcela e de outras crianças. Observou como a filha se movia num grupo, como ouvia e apontava coisas sem precisar liderar tudo, como tinha delicadeza na forma de tocar as obras com os olhos. No caminho de volta, Marcela cochilou encostada na janela, e a mãe ficou olhando, pensando em como é possível amar muito alguém e, ainda assim, se perder de vista. Prometeu a si mesma que revisitaria esse pensamento sempre que o trabalho gritasse alto demais. João teve um dia ruim na escola. Brigou com um colega por causa de uma falta e disse uma palavra feia. A professora chamou sua atenção e ele ficou com vergonha, com raiva, com vontade de sumir. Em casa, contou a verdade, com as palavras emboladas. Esperava um sermão. Recebeu uma pergunta. O que você sentiu na hora? Ele disse que sentiu medo de errar na frente de todo mundo. E o que você pode fazer quando sentir isso de novo? Ele pensou e respondeu. Pedir tempo, respirar, falar com o Pedro. O pai acrescentou. E com a professora. Às vezes a gente acha que vai ser julgado e encontra acolhimento. A vizinhança passou a ser um cenário de portas meio abertas. Um senhor da casa da frente cumprimentava os meninos quando iam brincar na calçada. Uma moça com uma bebê no colo acenava da janela. A cidade parecia menos indiferente. Um dia, uma corrente de vizinhos organizou uma tarde na praça, com roda de leitura e música. A família foi. A mãe leu um trecho de um livro infantil em voz alta, tremendo um pouco. O pai ajudou a montar as cadeiras. Marcela puxou uma menina pequena para desenhar com giz no chão. João correu atrás de uma bola e dividiu o campo improvisado com outros meninos. Voltaram para casa cansados
e com a sensação de ter puxado uma linha que antes parecia solta. Sem alardes, a escola indicou um grupo de apoio para pais na comunidade. O pai relutou, mas aceitou. Na primeira reunião ficou calado. Na segunda falou. Disse que achava que prover era o bastante e descobriu que não era. Disse que tinha vergonha do que não viu. Outros pais assentiram. Ninguém apontou o dedo. Ao sair, ele mandou uma mensagem para a mãe. Eu estou aprendendo. Ela respondeu. Eu também. Era pouco na tela. Era muito por dentro. Nesse período, Marcela decidiu participar de um concurso de redação com o tema Lugares Seguros. Ela escreveu sobre mesas onde as pessoas escutam, sobre vozes que não cortam, sobre janelas que se abrem e olhos que se encontram. Não citou a própria casa, mas quem lia, entendia. Ganhou uma menção honrosa. O prêmio era um vale-livro simples, mas o valor estava na validação do que ela sentia e nomeava. Ela comprou um caderno novo com o vale, capa lisa, sem desenho, para escrever quando eu quiser. Disse, como quem abre espaço para o improviso. João, inspirado pela coragem da irmã, pediu para fazer aulas de natação. Eu quero aprender a respirar debaixo d'água, disse, sem notar a poesia. O pai levou para a primeira aula. Ele estava tenso, mas tentou. Tossiu, engoliu água, riu. De novo, pediu. O instrutor foi paciente. No final já conseguia atravessar a piscina pequena com boias. O pai mandou uma foto no grupo da família, não com legendas grandiosas, apenas com um orgulho. A mãe respondeu com um coração, e Marcela com um campeão, que fez o menino se sentir gigante, mesmo com os pés enrugados. Um dia, choveu sem parar e a luz acabou em casa. Antigamente, isso seria motivo para ligar a TV e esquecer. Agora eles acenderam velas, colocaram uma toalha no chão da sala e fizeram um piquenique improvisado. A mãe contou de quando, na infância, a luz acabava e ela brincava de teatro de sombras com a irmã. O pai fez bichinhos com as mãos. João tentou e fez um cachorro torto que todos juraram ser um lobo. Marcela pegou o caderno e escreveu 2 linhas, só para guardar. A luz acabou e a casa acendeu por dentro. Depois fechou, satisfeita com a imagem. Os pequenos rituais mostraram sua força quando veio uma notícia difícil. O avô paterno de João e Marcela adoeceu. O pai precisava viajar por 2 dias. Havia um medo antigo de que a ausência virasse o que era antes. Antes de ir, ele chamou os filhos e explicou. Eu preciso estar com ele agora. Eu volto em 2 dias. A mãe vai estar com vocês. Eu também vou mandar mensagem antes de dormir. Eles assentiram, um pouco tensos. Ele cumpriu o que disse. Mandou fotos, mensagens curtas. Tô com saudade. Quando voltou, trouxe uma lembrança simples. Pedras do jardim da casa do avô. Para a sua coleção, disse a João, que nem sabia que tinha uma coleção, mas começou ali. Na volta dessa viagem, o pai sentou com eles e contou um pedaço da própria história que nunca tinha contado. Quando eu era criança, eu achava que a única forma de ser visto era trazer boas notícias, notas boas, troféus. Eu cresci e troquei troféus por contratos. Esqueci que quem ama quer saber do dia, não do placar. Ninguém respondeu de imediato. Marcela segurou a mão dele. João encostou a cabeça no braço. Não havia lição a ser dada. Havia um homem contando para os filhos o caminho que o trouxe até ali e pedindo que eles o ajudassem a não se perder de novo. A mãe, por sua vez, começou a desligar o computador às 9 da noite como regra. Depois disso não é trabalho, é vício, ela dizia, rindo de si. Às vezes o dedo coçava. A tentação de abrir só mais um e-mail. Nessas horas ela olhava para o desenho Eu Existo, colado na parede do corredor. Era seu lembrete. Quando escorregava, pedia desculpas no dia seguinte, sem drama. Ontem eu falhei. Hoje eu tento de novo. Os filhos começaram a ver que adultos não são muros, são gente. Isso os ensinou a serem gentis consigo mesmos quando erravam. Aos poucos, as conversas sobre sentimentos ficaram naturais. João aprendeu a dizer, tô triste sem baixar o olhar. Tô com raiva sem bater a porta. Tô com medo sem se esconder. Marcela aprendeu a dizer, preciso de ajuda, sem achar que era fraqueza. Não quero agora, sem se culpar. Fiquei feliz sem pedir desculpas pelo sorriso. Os pais aprenderam a perguntar,
Você quer conselho ou só quer que eu ouça? E muitas vezes a resposta era: só ouve. Ouvir virou verbo de casa, como cozinhar, varrer, abrir as janelas de manhã. Em uma manhã cinzenta, a escola organizou uma apresentação simples no auditório, onde cada turma mostraria algo aprendido recentemente. A classe de Marcela preparou uma leitura coletiva de textos curtos escritos pelos alunos. Ela escolheu um trecho do próprio caderno, com pequenas adaptações. Uma casa pode estar cheia de objetos, e ainda assim faltar um som. O som de alguém dizendo, eu tô aqui. Quando leu, sua voz não tremeu. O pai e a mãe, sentados no meio da plateia, se olharam, como se aquela frase tivesse sido escrita para os dois. E era. Eles não aplaudiram mais alto do que ninguém, mas sentiram um aplauso silencioso por dentro, uma espécie de reconhecimento mútuo de que estavam finalmente aprendendo o básico. João, do outro lado do corredor, preparava-se para uma demonstração de habilidades com a turma de educação física. Ele ensaiara um drible simples, uma sequência de passos que o professor ensinara. Na hora errou. A bola escapou. Por um segundo, o velho reflexo de vergonha quis tomar conta. Ele respirou, riu de si mesmo, pegou a bola de novo e recomeçou. Alguns colegas riram junto, não dele, mas com ele. Ao final, a turma bateu palmas. O professor disse: a melhor parte foi quando você respirou e continuou. João guardou essa frase como quem guarda um amuleto no bolso. Em casa, naquela noite, a mãe propôs um jogo rápido. Cada um escolheria uma música e diria por que gostava dela. O pai escolheu uma canção antiga e disse que lembrava da adolescência e a sensação de liberdade de pedalar sem destino. A mãe escolheu uma música calma e disse que a ajudava a desacelerar a cabeça. Marcela escolheu uma trilha instrumental e falou que parecia janelas abrindo. João escolheu uma música alegre do desenho que ele mais gostava e disse que o fazia pular sem pensar. Dançaram de um jeito meio bobo, meio livre. O riso não parecia esforço, parecia casa. Alguns dias depois, a psicóloga propôs algo que parecia estranho de início. Uma conversa sobre limites e frustrações. Estar presente não é dizer sim para tudo, ela explicou. É dizer sim ao vínculo, mesmo quando o não é necessário. O pai, que sempre quis compensar ausências com permissões, engoliu em seco. Tentou na prática quando João pediu um jogo novo, logo após ter perdido o horário dos estudos por 3 dias. Dessa vez não, ele disse, com calma. A gente pode ver isso quando você se organizar melhor. João ficou frustrado, claro, mas não sentiu abandono. Sentiu uma borda segura, algo para se apoiar. A mãe também praticou limites ao próprio corpo. Quando percebeu que não tinha descanso há dias, disse aos filhos: hoje eu vou me deitar cedo, não é por desamor, é por cuidado. Marcela se aproximou e deixou um bilhete na porta do quarto. Boa noite, a gente tá aqui. O pai lavou a louça sem alarde. E a noite seguiu mais silenciosa, porém aquecida. O afeto, eles estavam entendendo, não dependia apenas de gestos grandes, mas da soma de pequenas decisões que contavam a mesma história. Você importa e eu também. Numa tarde de sábado, a vizinhança organizou um mutirão de doação de roupas e brinquedos. Marcela olhou para as prateleiras do quarto e separou itens que já não usava. João hesitou diante de um carrinho que tinha ganhado em um daqueles dias de silêncio pesado. Ele não gostava muito do carrinho, mas ele carregava um significado estranho, uma memória pendurada. Você quer doar? A irmã perguntou cuidadosa. Ele pensou e disse: quero. Eu quero que ele signifique outra coisa para outra pessoa. Colocou o carrinho na caixa e sentiu uma leveza inesperada, como se tivesse tirado poeira de dentro do peito. No mutirão, Dona Elisa estava lá, claro, orientando pessoas com gentileza, organizando pilhas, rindo com as crianças. Ponto por ponto, ela repetia. A gente costura a rua. A mãe comentou como era bom ver tanta gente movendo pequenas coisas. Isso evita que a gente pense que está sozinho no mundo, a vizinha disse. O pai começou a perceber que comunidade não era uma palavra abstrata. Era o encontro de nomes e gestos nas esquinas que antes ele atravessava sem ver. Na escola, Rodrigo sugeriu um trabalho em dupla, e Marcela foi convidada por uma colega que ela nunca tinha notado muito.
uma menina tímida de voz quase sussurrada. Ao trabalhar juntas, Marcela percebeu que a timidez da colega não era indiferença. Era o jeito dela de andar no mundo. No fim do projeto, a menina disse: "Obrigada por esperar o meu tempo." Marcela sorriu, lembrando de quando ninguém esperava o tempo dela. Descobriu um tipo de generosidade que antes não tinha força para dar, porque estava ocupada tentando sobreviver. João enfrentou um desafio no treino. Um dos meninos mais velhos fez uma piada ácida quando ele errou uma saída de bola. "Goleiro de brinquedo", disse. O velho medo se levantou, mas Pedro se colocou ao lado e respondeu sem agressão: "Todo goleiro erra. Fica de boa." João respirou, olhou para o menino mais velho e não devolveu na mesma moeda. Voltou ao gol e defendeu a bola seguinte. Quando contou em casa, o pai perguntou como ele tinha se sentido. "Com raiva, depois passou." O pai assentiu. "A raiva é um alarme. A gente escolhe o que faz com ela." À noite, a família assistiu a um filme em que o protagonista passava por perdas e precisava reaprender a se aproximar das pessoas. Não era um filme leve, mas era honesto. Em vez de explicarem o filme, deixaram que a história agisse por si. No final, Marcela comentou: "Ele demorou para pedir ajuda." A mãe olhou para o pai, e os dois se viram na tela e no olhar da filha. "A gente demorou também", o pai disse, "mas a gente chegou." Não havia defesa, havia entrega. A psicóloga introduziu um exercício de respiração para os irmãos usarem quando o peito ficasse pesado. Deitar, colocar a mão no abdômen, inspirar contando até 4, segurar 2, soltar até 6. João gostou da precisão dos números. Marcela gostou da sensação de retorno ao corpo. Em uma noite em que o medo antigo visitou, eles fizeram juntos, em silêncio, cada um no seu quarto, como se respirassem através das paredes, conectados por uma corda invisível. Pela manhã, se encontraram na cozinha e se olharam com cumplicidade de quem atravessou uma tempestade e se reconheceu do outro lado. Um convite inesperado chegou pela escola. A turma de Marcela participaria de uma atividade de mentoria com estudantes mais velhos de outra instituição. Cada criança teria um mentor por uma tarde para conversar sobre sonhos e medos. Marcela foi emparelhada com uma jovem que estudava psicologia. Sentaram no pátio e falaram sobre arte, sobre medo de errar, sobre o que é ser vista de verdade. A mentora disse: "Quando você não encontra olhar em casa, é importante buscar em outros lugares. Quando você encontra, é importante nutrir." Marcela guardou a frase como quem guarda água para os dias quentes. João, inspirado pelas conversas da casa, escreveu um bilhete simples para o pai e deixou no bolso do casaco. "Eu gosto quando você me olha jogando, mesmo quando eu erro." O pai encontrou o bilhete a caminho do trabalho, no ônibus. Leu, segurou por alguns segundos e sentiu o peso das próprias expectativas caindo do ombro. Naquela noite, chegou em casa com um sorriso leve. "Hoje eu li um bilhete que me ensinou mais do que qualquer reunião", ele disse. João fingiu não entender, mas entendeu. A mãe, que antes se sentia refém de um relógio que nunca parava, começou a descobrir o ritmo da casa. Às vezes, se pegava molhando as plantas cedo, ouvindo o som do filtro de água, repondo os copos no armário com atenção. Coisas pequenas que ancoravam o dia. Quando a ansiedade soprava forte, ela se lembrava da frase da psicóloga: "Amor é prática." Ao praticar, sentia menos culpa e mais presença. Ao errar, em vez de se punir, se corrigia. Não era um milagre, era trabalho. Mas pela primeira vez, o trabalho que valia mais a pena. As amizades de João se alargaram. Além de Pedro, ele se aproximou de outras crianças, descobriu que gostava de ensinar o que aprendia na natação, que se sentia bem quando ajudava um colega a amarrar o cadarço ou a encontrar uma bola perdida. O professor de educação física notou e o elogiou na frente da turma, sem exageros. "É bom ver quem soma." João abriu um sorriso que não coube só no rosto, foi até o jeito de andar no resto do dia. Um fim de semana trouxe uma visita dos avós maternos. Eles chegaram com frutas, histórias e tempo. O avô contou de quando pescava de madrugada. A avó trouxe uma receita de bolo que ensinou na prática, com farinha pela mesa e risos pelo ar. O pai, que antes ficava constrangido com a bagunça, agora ria junto. A casa parecia ocupada por memórias boas enquanto ainda se criavam. À noite, depois que os avós foram embora,
A mãe olhou para a cozinha e disse: "Eu não consigo me lembrar da última vez que gostei da bagunça." O pai respondeu: "Bagunça é sinal de vida." A escola realizou uma feira de ciências e João decidiu apresentar o tema "Por que a gente treme quando sente medo?" Com a ajuda da psicóloga, ele montou uma maquete simples e preparou uma explicação clara. Falou do corpo, do cérebro, do coração acelerado e disse que tremer não é fraqueza, é o corpo dizendo cuidado. Ao final, algumas crianças fizeram perguntas e ele respondeu sem se esconder. Voltou para casa com um brilho nos olhos que a família reconheceu como um sol pessoal, que ele acendeu sem depender de ninguém. Marcela enfrentou um dia de prova difícil. Saiu da sala achando que tinha ido mal e sentiu a velha mão fria no estômago. Em vez de se culpar, procurou Rodrigo e disse: "Eu fiquei nervosa." Ele ouviu e disse: "Respira. O valor de uma prova é menor do que o valor de uma boa noite de sono." Ela riu aliviada. Em casa, contou aos pais e escolheu dormir cedo. O resultado, quando saiu, não foi um 10, mas foi suficiente. Ela se sentiu orgulhosa não da nota, mas da maneira como se tratou. Numa tarde, a mãe recebeu uma mensagem da escola pedindo ajuda para organizar um evento cultural. Antes, isso seria um peso. Agora foi um prazer. Ela pediu folga com antecedência, desenhou uma planilha simples, distribuiu tarefas. No dia, vestiu uma camiseta comum e ficou na portaria recebendo as famílias com um sorriso sincero. Marcela, ao vê-la ali, sentiu uma segurança que não vinha de paredes ou portões. Vinha do rosto conhecido, do "eu tô aqui" silencioso que segurava seus passos. No intervalo entre uma tarefa e outra, o pai reparou em uma coisa que nunca tinha visto. O jeito como João segurava a bola antes de bater um tiro de meta, como alinhava o corpo, como olhava para frente um segundo a mais, como se calculasse o mundo. "Você presta atenção nas coisas que eu não vejo", ele disse ao filho mais tarde. João respondeu: "Você vê quando eu tento." A troca era simples e poderosa. Eles estavam aprendendo a enxergar o que realmente importava no outro. Uma sexta-feira trouxe um contratempo. Um problema no trabalho da mãe estourou no fim do expediente. Ela sentiu a velha urgência subir pelo corpo. Antes que a corrente a arrastasse, ligou para o pai e explicou: "Eu preciso de ajuda hoje." Ele assumiu o jantar, as tarefas da lição de casa, a conversa da noite. Ela chegou tarde, cansada, mas não culpada, e encontrou os filhos sonolentos e o pai com a louça quase terminada. "Obrigada", ela disse. "Obrigado por pedir", ele respondeu. Não havia heroísmo, havia parceria. Aos poucos, a família começou a revisitar lugares que antes tinham sido cenários de vazio para ressignificar. Voltaram ao shopping, não para comprar, mas para tomar um sorvete, andar sem pressa, entrar na livraria e folhear livros. Foram ao parque em um dia de vento e perderam o avião de papel entre as árvores, rindo. Passaram pela garagem onde o pai exibira os carros. E desta vez, pararam para montar uma pista de giz no chão, onde os carrinhos eram pretexto para histórias. Não era sobre apagar o passado, era sobre escrever por cima com cores novas. Chegou o fim de semestre, com suas rotinas agitadas, provas, reuniões e pequenas despedidas antes das férias. A escola organizou um encontro para celebrar as conquistas e, no pátio, montou mesas com trabalhos dos alunos. Os olhos de Marcela estavam ali de novo, ao lado do autorretrato de janelas e de um texto curto onde ela escrevia sobre o valor de abrir espaço. João apresentou, com o grupo de ciências, um painel sobre corpo e emoções. Os pais circularam sem pressa, apertando mãos de professores, ouvindo histórias dos amigos dos filhos, rindo de comentários, agradecendo. Era como ver na prática que laços não nascem prontos, são tecidos. A cada gesto, mais um fio. No retorno para casa, o carro seguia lento pelas ruas do bairro, o sol se pondo como um pano quente sobre as calçadas. João descrevia a cena de um colega que se atrapalhara ao falar, e em vez de zoar, a turma o ergueu com palmas. Marcela comentava sobre a menina tímida que agora se aproximava para mostrar um parágrafo novo. A mãe ouvia com o rosto relaxado. O pai intercalava perguntas breves e sorrisos. Ninguém tinha pressa de chegar. Quando estacionaram, ficaram alguns segundos dentro do carro, só sentindo a paz rara de um dia
em que tudo se encaixa sem esforço. No começo das férias, o pai sugeriu um passeio de ônibus pela própria cidade, sem destino certo, descendo onde desse vontade. Compraram bilhetes, sentaram juntos, olharam pela janela como turistas do próprio chão. Desceram numa praça, subiram num museu pequeno, comeram pastel numa feira. João colou figurinhas num álbum que tinha ganhado de Pedro, e a cada troca feita com um desconhecido, percebia que o mundo podia ser amigável quando a gente se mostrava. Marcela comprou um lápis de cor diferente, um tom de azul que, segundo o vendedor, lembrava água rasa. Ela sorriu porque era isso que vinha aprendendo a ser. Água onde se pode entrar sem medo. Em casa, decidiram reorganizar alguns espaços. O escritório da mãe ganhou uma estante com livros de histórias infantis e desenhos dos filhos, numa mistura que dizia: trabalho e vida cabem no mesmo cômodo. A sala ganhou uma caixa com jogos de tabuleiro. O corredor, um varal de fotos com pregadores de madeira. A cozinha, um potinho com bilhetes onde cada um podia escrever algo que quisesse guardar. Aos poucos, a casa deixava de ser um cenário polido e passava a ter sinais de gente. O brilho do piso continuava lá, mas já não era a única coisa que chamava a atenção. Um dia, a psicóloga propôs à família um encontro conjunto para fechar aquele ciclo de meses de acompanhamento. Não é uma despedida definitiva, é um fechamento de etapa, ela explicou. Sentaram no tapete colorido, cada um com um objeto na mão para representar algo aprendido. A mãe escolheu um lápis, dizendo que reaprendeu a escrever a própria rotina. O pai escolheu uma pedra lisa, dessas que se acham em jardim, dizendo que queria lembrar de ser firme sem ser duro. Marcela escolheu uma miniatura de janela. João escolheu uma bolinha azul, igual à da primeira sessão. Eu descobri que quando eu aperto, não é para esconder, é para lembrar de soltar. Nesse encontro, falaram também do que ainda doía. Marcela disse que às vezes acordava com o medo antigo colado nas costas. João confessou que, quando via o pai chegar atrasado, o coração lembrava das promessas quebradas. A mãe falou do susto que sentia quando a agenda enchia de novo. O pai disse do receio de escorregar e perder a confiança reconquistada. A psicóloga ouviu tudo e lembrou: confiança é construída e reconstruída. O importante é ter como voltar. Eles saíram dali não com certezas, mas com mapas. E mapas, para quem já se perdeu, são ouro. Numa tarde silenciosa, Marcela recebeu uma mensagem da colega tímida com quem fez o trabalho em dupla. Posso passar aí para a gente desenhar? Ela respondeu que sim. E pela primeira vez, trouxe uma amiga para casa sem medo de que o vazio a recebesse. A mãe preparou limonada e não invadiu. O pai passou pela sala, cumprimentou e sumiu. João apareceu para perguntar se podia observar. As duas desenharam janelas e sombras, falaram sobre segredos e risos, e a casa ficou cheia de passos leves que pareciam dizer: agora tem barulho bom aqui. João, por sua vez, viveu um dia de frustração no futebol. Não foi convocado para começar jogando em um amistoso. O rosto murchou. Ele se sentou no banco e ficou olhando o chão. Pedro cutucou de lado. Hoje você entra no segundo tempo e fecha o gol. João não acreditou na hora, mas respirou como aprendera e entrou. Fez 2 defesas difíceis e na última jogada foi abraçado pelos colegas. Quando voltou para casa, contou tudo de uma vez, acelerado. O pai ouviu com atenção, sem roubar a cena. Hoje você aprendeu 2 coisas: esperar e agir quando chega a vez. As conversas à mesa ganharam camadas novas. A mãe começou a compartilhar mais do que tarefas. Falou de medos no trabalho, de alegrias simples, da sensação de estar encontrando outro jeito de ser profissional sem desaparecer em casa. O pai aos poucos nomeou a própria ansiedade, lembrando que o corpo dá sinais antes do coração explodir. Marcela contou um sonho em que andava por um corredor de portas, algumas trancadas, outras entreabertas, e escolhia com calma quais abrir. João falou de um plano de construir uma cabana de lençóis na sala e passar a noite contando histórias com lanterna. Eles riram e prometeram fazer no próximo sábado. O sábado chegou com nuvens gordas e chuva fina, perfeito para a cabana. Estenderam lençóis, amarraram barbantes, improvisaram uma fortaleza com cadeiras. Dentro do tecido branco, o mundo ficou pequeno e seguro. A mãe contou a história de uma menina que colecionava janelas de papel,
O pai inventou um personagem que tinha medo de escuro, João encenou um goleiro que defendia bolas de meteoros, e Marcela escreveu em voz alta uma frase que queria guardar: o amor aparece quando alguém decide ficar. O relógio correu sem ser notado, e a noite os pegou dentro da cabana, com olhos cansados e sorrisos presos na pele. Num domingo de sol, foram ao parque encontrar Pedro e sua família. Jogaram, conversaram, dividiram frutas. O pai de Pedro comentou com o pai de João sobre a importância de assistir aos treinos, não só aos jogos. Eles percebem quando a gente está lá no dia comum, disse. O pai de João guardou a dica no bolso e na semana seguinte apareceu no treino de terça, encostado na grade, discreto. João percebeu de relance e sentiu um quente no peito que não precisou de palavras. Ao final, correu até o pai. Você viu meu passe de 3 dedos? O pai riu. Vi. Nem sabia que dedos tinham passe. Ao longo dessas semanas, a relação com a vizinhança se afinou ainda mais. Uma tarde, ouviram um choro de bebê forte vindo da casa da moça da janela. A mãe ofereceu ajuda para segurar enquanto ela aquecia a mamadeira. O pai foi buscar pão na padaria para as 2. Marcela distraiu a criança com caretas. João fez barulhos de bichos. Quando o bebê se acalmou, a moça agradeceu com os olhos cansados. É bom ter por perto quem não vira o rosto. A frase pousou na memória da família, como um eco. Era exatamente isso que eles estavam aprendendo a ser uns para os outros. Os efeitos daquela mudança foram aparecendo também em pequenos detalhes escolares. Marcela, que antes se calava quando algo a incomodava, pediu ao professor que mudasse a posição de um desenho na parede para que ficasse mais visível para uma colega. Ele atendeu e elogiou a sensibilidade. João, ao ver um menino novo na turma sem ninguém para brincar, chamou para ficar no gol por alguns minutos. A gente aprende junto, disse, repetindo sem saber a frase que o acolhera no início. Sementes plantadas viravam sombra boa para outros descansarem. A psicóloga, no último encontro daquele ciclo, propôs um exercício final. Cada um diria em uma frase curta o que precisava ouvir com mais frequência. A mãe disse, você pode parar. O pai disse, você é suficiente. Marcela disse, você pode errar e ainda assim ser amada. João disse, eu vejo você. Anotaram num papel e colaram na geladeira, perto da lista de compras e dos recados de rotina. Era um lembrete simples ao alcance do olho, de que as necessidades emocionais não são capricho, são alimento. As férias terminaram com um churrasco simples no quintal. A vizinha Elisa veio, claro, trazendo um prato de farofa e histórias novas. Ela olhou os 2 irmãos e comentou como tinham crescido por dentro. Vocês aprenderam o que muita gente só aprende quando é grande, que a gente precisa de gente. Sentaram na sombra, comeram devagar, riram de descuidos com sal, de carne que passou um pouco do ponto. João, com a boca suja de molho, disse, eu queria que hoje demorasse mais para acabar. Marcela concordou com os olhos. O pai e a mãe se olharam com aquele acordo silencioso de quem sabe que o tempo bom se faz, mais do que se encontra. No retorno às aulas, Rodrigo recebeu a turma com uma pergunta no quadro. O que é uma casa? As respostas surgiram. Lugar com teto, onde tem cama, onde mora a família, onde a gente se sente seguro. Marcela levantou a mão e disse, casa é quando alguém se importa com o seu dia. A sala ficou em silêncio por um instante. Rodrigo sorriu e escreveu a frase do jeito que ela disse, sem embelezar. João, do outro lado do pátio, naquele mesmo horário começava um aquecimento e pensava em como o corpo também pode ser casa, quando a mente aprende a descansar. Houve um dia de tropeço. O pai, pressionado por uma entrega, perdeu a hora e chegou exausto, sem humor, falando alto sem perceber. A casa murchou um pouco. Depois do banho, ele sentou no sofá e chamou os filhos. Hoje eu fui aquele cara de antes, me desculpem. Não justificou. Ouviu o tudo bem de João e o eu senti falta de você mesmo com você aqui, de Marcela. Ele concordou com a filha. Eu também senti. A mãe trouxe 3 copos d'água e sugeriu uma caminhada curta para arejar. Foram, e o ar da noite limpou os restos de áspero. Voltaram mais leves, sem varrer para debaixo do tapete. O aniversário de Marcela se aproximava e a família decidiu por uma celebração pequena do jeito dela. Uma tarde de desenho com amigos, bolo simples,
música baixa. Ela pediu que, em vez de presentes caros, cada convidado trouxesse um objeto que representasse olhar. Vieram lápis, pequenos espelhos, recortes de revista, fotografias de janelas, uma lupa. Ela montou uma composição na mesa da sala e fez uma foto. É para lembrar que eu sou vista, disse sem vergonha de parecer sentimental. O pai e a mãe se abraçaram na cozinha, gratos pela coragem da filha em dizer o que precisa. João, animado com a irmandade que vinha construindo, preparou uma surpresa. Escreveu num papelão torcida do goleiro e pediu a Pedro e mais 2 amigos para levantarem no próximo jogo. Eles levantaram, riram, fizeram pouco barulho para não atrapalhar, mas o suficiente para que ele sentisse a vibração. Defendeu uma bola difícil e, ao final, levantou a mão em direção à pequena faixa. Não havia estádio, não havia narrador, mas o coração narrava alto. A mãe, na arquibancada, chorou de canto de olho, sem grande drama. O pai bateu a mão no ombro dele e disse: "Eu vi. No último encontro do mês, a escola promoveu uma apresentação de talentos. Marcela não quis subir ao palco, preferiu montar uma exposição de frases pelos corredores, com cartõezinhos pendurados. A gente existe no olhar do outro. Pedir ajuda é ato de coragem. Silêncio também fala." As pessoas paravam, liam, comentavam. João decidiu fazer uma demonstração de defesa de pênaltis com o professor. Errou uma, acertou 2, fez piada com o próprio tombo. O público riu com ele, não dele. Era o tipo de riso que fortalece. Em casa, à noite, fizeram o ritual do domingo. Cada um diria uma coisa boa e uma difícil. A mãe disse: "Boa, eu desliguei o computador cedo 3 vezes. Difícil, quis ligar de novo." O pai disse: "Boa, fui ao treino de terça. Difícil, tive medo de faltar na reunião." Marcela disse: "Boa, minhas frases nos corredores. Difícil, acordei com medo de voltar a ser invisível." João disse: "Boa, a faixa do goleiro. Difícil, pensei em fugir quando errei um passe." Depois de ouvirem, ficaram quietos, deixando que as palavras se acomodassem. O silêncio agora era amigo. Naquela noite, antes de dormir, a mãe passou pelo quarto de cada um. Em João, arrumou a coberta e sussurrou: "Eu tô aqui." Em Marcela, sentou-se à beira da cama e segurou sua mão por alguns segundos. Não havia pressa. O pai ficou no corredor esperando com um sorriso pequeno que só quem ama conhece. Quando os 2 foram para o próprio quarto, a casa inteira parecia respirar junto. Não era a mesma casa do começo, apesar das paredes iguais. Havia mais história nas coisas, mais presença no ar, mais verdade nas promessas. No dia seguinte, ao sair para a escola, João parou na porta e olhou para a mãe. "Você vai no jogo de quarta?" Ela, que aprendera a nunca prometer sem poder cumprir, respondeu: "Vou. Se algo mudar, eu te aviso antes." Ele assentiu satisfeito. Marcela passou por eles com o caderno no peito. "Hoje eu vou começar uma série de desenhos nova. Sem olhos. Só janelas." A mãe perguntou por quê. "Porque agora eu sei que tem gente do lado de cá." O pai trancou a porta com a leveza de quem não precisa checar 3 vezes se apagou a luz. A casa acesa por dentro iluminava o caminho. Para você que ouviu até aqui, vale aquele convite de coração. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente de onde você está assistindo e o que faria diante de situações como as que Marcela e João viveram. Sua opinião, sua história, seu conselho podem ser o abraço que falta em alguém. Diga também que temas quer ver por aqui. Sua voz ajuda a gente a continuar trazendo histórias que curam pelo encontro. O tempo passou e trouxe outro ciclo escolar, outras pequenas vitórias, alguns tropeços e a mesma decisão diária de ficar. A vizinha Elisa seguiu por perto. O professor Rodrigo continuou alimentando olhares. Pedro permaneceu amigo de rua e de campo. A psicóloga ficou disponível como o farol que não invade, apenas indica. O pai e a mãe viraram praticantes do óbvio que salva. Perguntar, ouvir, abraçar, pedir desculpas, sustentar limites. Não houve milagre, houve trabalho. E o trabalho, quando feito com amor, muda o destino. No fundo, a história de João e Marcela não é sobre presentes caros, carros na garagem ou promessas no calendário. É sobre o que a ausência faz por dentro e sobre o que a presença conserta
devagar. É sobre como a negligência emocional cava buracos que confundem tristeza com culpa, medo com defeito, silêncio com indiferença. E é sobre como, com apoio de fora, com figuras que não viram o rosto, com a coragem de nomear o que dói, dois irmãos encontraram um caminho para respirar sem pedir licença. Eles cresceram, não de tamanho, mas de dentro para fora. No último dia dessa etapa, Marcela abriu o caderno novo e escreveu uma frase curta no alto da página. Eu existo e sou vista. Fechou e sorriu. João, no quintal, treinou um salto para uma defesa impossível e caiu rindo, com os joelhos sujos e o coração limpo. A mãe, no escritório misturado com vida, colocou uma foto recente ao lado do monitor. A família deitada na grama, olhos fechados, sol nas pálpebras, nada a provar. O pai, na cozinha, lavou as mãos, secou com a toalha, respirou fundo e chamou. Vem jantar. A casa respondeu com passos, vozes e o som mais raro e mais belo que uma casa pode ter, o de gente que ficou.